Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em João capítulo 5, versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. Jesus está em Jerusalém para participar de uma festa dos judeus. Ele terminara de curar um paralítico quando surgiu a questão do sábado. O texto se encontra em João capítulo 5, versículo 9 a 47. Este é o terceiro discurso de Jesus em João. O primeiro fora com Nicodemos, depois com a mulher samaritana e agora com os judeus. Para entendermos a questão do sábado, devemos recuar no tempo. Deus havia liberto Israel do cativeiro do Egito, com o propósito de torná-lo um povo sacerdotal. Ouça, está em Êxodo capítulo 3, o versículo 12. Deus lhe respondeu, isto é, a Moisés: eu serei contigo, e este será o sinal que te envio depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O monte em questão é o Monte Sinai, onde Israel recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. Esses mandamentos se agrupavam em 2 aspectos: os deveres para com Deus até o 4º mandamento e os deveres entre os semelhantes do 5º ao 10º. O 4º mandamento trazia uma instrução da destinação do 7º dia reservado ao descanso. Este dia era chamado o Sábado do Senhor. Está em Êxodo capítulo 20, o versículo 10. O sábado fora santificado em referência ao fato de Deus ter criado os céus e a terra em 6 dias e descansado no 7º dia. Está em Êxodo capítulo 20, o versículo 11. Geralmente se associa o descanso a um nada fazer, como um dia para dormir um pouco mais, para reunir-se com a família à mesa, para passear. Contudo, a ideia do sábado para o judeu representava uma troca de atitude. Ele não deveria fazer nenhum trabalho para si, mas dedicar-se ao culto a Deus. E o que se fazia nesse culto? Não era para tão somente ir ao templo, sentar e ouvir, ou cantar, ou orar. Incluía também matar um cordeiro, carnear, separar as partes devidas, apresentar em holocausto ou sacrifício, recolher os rejeitos em lugar próprio. Parte dessas atividades eram exercidas exclusivamente pelos sacerdotes. Contudo, havia outra que cabia ao adorador, como colocar a mão sobre o cordeiro, como transferindo o seu pecado a este, para que ele fosse imolado. Está em Levítico, capítulo 4, versículo 29. O fato é que o sábado, como um dia de adoração, era pleno de atividades. O povo de Deus tinha muito que fazer no sábado. Os escribas e fariseus criaram regras especiais para o sábado, elevando em muito a sua carga. Havia regra, por exemplo, determinando o número de passos que um homem poderia dar nesse dia. Daí o motivo da indignação deles, vendo Jesus curar no sábado, descaracterizando, na sua opinião, a finalidade. Ouça, eles diziam: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Disseram isso ao paralítico. Está em João capítulo 5, versículo 10. A resposta do ex-paralítico é que recebera esta ordem de quem o curara, ainda que ele não conhecera que era Jesus,
Está em João capítulo 5, versículo 13. Questionando Jesus, ele respondeu algo que reafirma ter a noção do descanso do sábado, dizendo que não é cessar de fazer, mas um trocar de atividade. Ouça, está em João capítulo 5, versículo 17. Disse Jesus: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Podemos dizer que Deus descansou do ato de criar e dedicou-se integralmente ao ato de redimir. A consequência a esta resposta foi que os judeus procuravam matar a Jesus, pois na ótica deles, violar o sábado e se declarar o Filho de Deus, o próprio Deus, era digno de morte. Está em João capítulo 5, verso 18. O Senhor passa então a explicar detalhadamente a sua missão. Ouça, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Está em João capítulo 5, versículo 24. Então o Senhor se associa a Moisés, dizendo algo desse tipo: se vocês creem no sábado, como ordenou Moisés, teria de crer em mim, pois eu dei a lei a Moisés, visto também que ele escreveu a meu respeito. Esta é a inferência que extraímos em João capítulo 5, versículo 45 a 47. Portanto, há uma íntima ligação entre Jesus e a lei. Cabe-nos discernir o seu papel nesse contexto. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.